Você vai errar na sua vida, você vai falhar na sua vida, mas isso não significa que você não vai chegar no final. Deus tem um plano para você, e você vai chegar no final. Você vai conseguir chegar na reta final, você vai chegar na linha final, mesmo com sofrimento, mesmo com dor, mesmo com dificuldades. Deus vai te levar até o final. Persevere, não pare, continue avançando, mesmo que você não entenda porque você tem passado por tantas coisas. Não pare, continue avançando, porque você não está sozinho. Deus coloca pessoas ao seu lado para que você viva grandes coisas na presença dEle. Quando eu chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. 1992. Essa é a história de um atleta olímpico que durante 4 anos se preocupou todos os dias da sua vida de se tornar um campeão olímpico. Durante 4 anos, Jim Redmond, o seu pai, viu seu filho, com toda a disciplina, se preparar para o grande momento da sua vida. De 1988 até 1992, Redmond participou de várias provas de atletismo. Derek Redmond ganhou várias. Ele era um dos favoritos para ganhar a medalha olímpica. E nesse momento, na semifinal dos Jogos Olímpicos de Barcelona, 1992, uma lesão no tendão acabou provisoriamente com o seu sonho. Nesse momento, Derek se sentiu preparado para seguir mesmo com dor. Ele não parou, mesmo sofrendo, ele continuou avançando até a linha final. Aquele ato daquele homem não só impactou a vida do seu pai, que de maneira intencional burlou a segurança, saiu de todos os lugares do estádio que ele estava, para poder abraçar o seu filho num momento de muita dor e de muito sofrimento. Nessa noite nós vamos falar sobre juntos alcançamos outros. E o que eu aprendo com Jim Redmond e Derek Redmond? Muitas coisas eu venho aprender. A questão maior é que nós, como seres humanos,
Somos passíveis de erro, e muitas vezes em horários e em tempos que nós achamos que não vamos errar. É normal, como seres humanos, nós falharmos. Derek Redmond se preparou durante 4 anos, mas no momento mais especial e mais importante, ele falhou. Aos olhos dos homens ele falhou, aos olhos dos homens ele não conseguiu avançar, aos olhos dos homens ele não levou a medalha de ouro, mas ele deixou um legado que ficou para a eternidade. Ele e seu pai, juntos, abraçados, até o final, na reta final, na linha final da pista de atletismo de Barcelona. Ele não ganhou a medalha de ouro, mas ganhou a admiração, ganhou o seu coração próximo do coração do seu pai. Como nós fazemos para alcançar outros? Nós juntos alcançamos outros quando nós entendemos que as nossas falhas não determinam o nosso fim. Quero começar dizendo essa noite que você vai errar na sua vida, você vai falhar na sua vida, mas isso não significa que você não vai chegar no final. Deus tem um plano para você, e você vai chegar no final, você vai conseguir chegar na reta final, você vai chegar na linha final, mesmo com sofrimento, mesmo com dor, mesmo com dificuldades, Deus vai te levar até o final. Persevere, não pare, continue avançando, mesmo que você não entenda porque você tem passado por tantas coisas, não pare, continue avançando, porque você não está sozinho. Deus coloca pessoas ao seu lado, para que você viva grandes coisas na presença dEle. Continuo dizendo que além de falhar naquele momento crucial da sua vida, Derek Redmond sentiu-se frustrado, porque não só se frustrou, não só sentiu que ali ele tinha perdido a medalha de ouro, mas ele também sentiu que poderia ter frustrado outros. O problema não é só quando nós pensamos que falhamos, o problema é quando nós pensamos que falhamos e frustramos outras pessoas. Você vai falhar, você vai errar, você vai muitas vezes frustrar os outros. Quantas vezes você foi frustrado pela vida? Quantas vezes você foi frustrado por dificuldades que você passou? E quantas vezes você frustrou aqueles que esperavam alguma coisa de você? O importante não é você olhar o quanto você foi frustrado e o quanto que você frustrou. Nessa noite, você é levado e é chamado para ir junto até o final. E eu quero dizer para você, que não importa o quanto que você se frustrou com a vida, e não importa o quanto que você frustrou os outros, Deus continua tendo um plano para a sua vida, Deus continua chamando você para perto dEle. Além disso, nós precisamos entender, que por mais que venhamos passar por dificuldades, há um tempo de Deus para nós, e nós estamos na reta final. A igreja está num processo de reta final. E nós temos uma mensagem que carregamos. E essa mensagem pode mudar a vida de muitas pessoas. Eu quero dizer para você que a atitude de Jim Redmond, o pai, nos ensinou muitas coisas. E o que ele me ensina, pastor Leandro? Ele me ensina primeiro que eu sozinho não posso chegar em muitos lugares, mas eu com alguém especial do meu lado, eu posso chegar onde muitas vezes eu nunca imaginei chegar. Nessa noite, uma noite tão especial para mim, que eu estou lançando meu livro, mas eu não cheguei aqui sozinho. Eu tive pastores orando por mim, eu tive pessoas comigo, eu tive uma esposa maravilhosa me incentivando, mesmo quando eu queria parar. Não vai dar, não vai, vamos que vai dar, vai, continua. Teve gente aqui dentro que colocou a sua vida nesse projeto junto comigo, e gente que muitas vezes eu não tinha nem muito contato. O que significa é que quando nós estamos juntos, nós vamos mais longe, nós avançamos, nós continuamos, nós não paramos. Você foi chamado para esse tempo porque você é diferente, você não vai parar no meio do caminho, porque quando você quiser parar, alguém vai chegar em você e diz: vamos, continua, avança, não para, porque Deus tem um plano na sua vida. É interessante que eu aprendo o quê? Eu aprendo que o calor humano
quando nós estamos juntos, nós podemos chegar até o final. O calor humano, o abraço humano faz diferença. O que eu aprendo com o ato de um pai que entrou dentro de uma pista de atletismo e abraça o seu filho no momento mais ruim da sua vida? Eu aprendo que o calor de um pai perto de um filho pode fazer ele avançar. Muitas vezes o filho não avança porque falta o calor do pai. Abrace o seu filho, diga que você o ama. O seu abraço e o calor do seu corpo no dele, o contato do seu filho contigo vai te fazer e vai fazer ele avançar. Muitas vezes o esposo não avança porque falta o calor humano da esposa. Pare de criticar o seu esposo. Apoie ele nos projetos que Deus tem colocado no coração dele. Elogie em vez de criticar. Não perca tempo com coisas pequenas. Elogie. Avance, fale palavras que vai ajudá-lo a avançar e prosseguir. Muitas vezes a esposa não avança, porque falta o calor humano do marido. Pare de reclamar da sua esposa, pare de expor ela para os outros, ame-a, respeite-a, incentive ela para novos projetos e novos planos. Nós somos chamados porque Deus ele tem um projeto em nossas vidas. Mas muitas vezes dentro da nossa própria casa é dali que vem muitas vezes a palavra de desânimo, para nós não avançarmos. Eu quero te convidar nessa noite a mudar o seu pensamento sobre o que é ser uma família. Ser família é abraçar projetos juntos, é um sentir o calor do outro, é um avançar com o outro, não pensando que a vida terminou, mas prosseguindo mesmo no meio das dificuldades, dos problemas e das fragilidades que a vida muitas vezes nos traz. Muitas vezes a sua filha não avança, porque falta o calor humano da mãe. Não queira que a sua filha seja como você. Ela não é você, ela não ama as roupas que você ama. Aprenda a respeitar a sua forma de ser. Muitas vezes os pais se sentem sozinhos e não avançam, porque os filhos não abraçam seus pais. Eles cobram seus pais. Você jovem que está aqui nessa noite, presenteie os seus pais com palavras de agradecimento. Pare de reclamar de tudo e agradeça por aquilo que eles têm feito na vida de vocês. Isso é honra, isso é respeito, isso é tudo aquilo que Deus tem para derramar na vida de vocês. O que eu entendo com isso? Eu entendo que muitas vezes nós queremos ganhar o mundo, mas o mundo começa a ser ganho dentro da nossa casa. Primeiro eu tenho que estar junto com a minha família. Primeiro, eu tenho que entender que para alcançar os outros lá fora, eu não posso estar sozinho. Eu tenho que estar com a minha família. E é por meio disso que nós vamos ganhar as pessoas para Jesus. Se você tem o interesse de ganhar alguém para Jesus, comece primeiro dentro da sua casa. Incentive os seus filhos. Abrace as causas do seu esposo. Ame a sua esposa, incentive ela a avançar. Não coloque situações de dificuldade. E você vai continuar avançando e juntos vocês vão alcançar outros. Tenho certeza que vai ter famílias aqui que vão alcançar outras famílias para Jesus. Porque antes elas mesmas foram alcançadas dentro da sua própria casa. Como é bom uma família apaixonada por Jesus, falando do amor de Jesus para pessoas de fora. Essas pessoas, elas sentem que realmente essa família expressa o amor de Deus. Em 40 dias de comunidade, nós temos duas importantes lições a aprender. Primeiro, nós aprendemos juntos, dentro de casa, nós vamos fazer do nosso lar uma extensão da igreja de Cristo. E para fora, nós vamos levar esse amor daquilo que nós vivemos dentro. O que o nosso pastor quer com essa campanha, o que Deus tem revelado para essa igreja, é que as famílias dessa igreja, os grupos da IEB dessa igreja, sejam lugares saudáveis, que expressam o amor de Cristo de uma tal forma que aqueles que são de fora, eles são inundados por esse amor.
É como se fosse um rio avançando, crescendo e levando o amor de Jesus em cada lugar dessa cidade. Como é bom saber que você e eu temos famílias aqui. E como é bom saber que os nossos filhos, a nossa esposa, o seu esposo, pode fazer diferença na sociedade. Como nós vamos alcançar os outros? Primeiramente, nós vamos alcançar os outros sendo intencionais. Primeiro, pela intencionalidade. A palavra de Deus em Colossenses 4, versículos 5 e 6 diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Jim Redmond, ele foi intencional ao entrar dentro daquele estádio. E como que eu aprendo com a intencionalidade dele? Eu entendo que muitas vezes eu tenho que quebrar barreiras, eu tenho que aproveitar as oportunidades. Se ele não tivesse sido sábio naquele momento, aquele momento iria passar, e o mundo todo não iria saber que aquele filho tinha um pai perto, que podia chegar até o final com ele. A intencionalidade de Jim Redmond me faz lembrar as nossas vidas. Quantos de nós muitas vezes estamos cansados, estamos sobrecarregados com as dificuldades da semana, mas chega em um certo tempo, existe sempre alguém pronto para nos dar um abraço e dizer: vai, não para, não desanima não, continua vindo para a igreja, o Senhor vai transformar a sua vida, o Senhor vai trazer um milagre para a sua casa, não para. E o que é interessante, é que nesse tempo nós entendemos, que nós precisamos ser sábios em cada área da nossa vida. Às vezes nós pedimos ao Senhor: Senhor, me dê sabedoria. Você pede sabedoria, e aí na segunda-feira pela manhã, um carro te fecha no trânsito, e a primeira coisa que você faz é já esquecer que você pediu sabedoria, e já começa a falar um monte de coisa para a pessoa do carro, e reclamar do que aconteceu. Quando você pede sabedoria, Deus vai te dar oportunidades de ser sábio. Quando você pede: Senhor, me dê sabedoria para tratar em cada assunto da minha vida, Deus vai te dar oportunidades para que você seja sábio. Nessa noite, que a sabedoria do céu venha sobre você, que a sabedoria do céu venha sobre a sua casa, que a sabedoria do céu venha sobre o seu lar, que Deus te dê sabedoria para criar os seus filhos no caminho dele, que Deus te dê sabedoria para que você dirija os seus negócios, que Deus te dê sabedoria, mãe, para que você leve a sua filha para a presença de Jesus, que Deus te dê sabedoria na sua casa, no trânsito, no trabalho, que você seja sábio no seu procedimento e na sua ação. Nos 40 dias de comunidade, nessa semana, Deus vai te dar a oportunidade de você ser sábio. Como você sabe, pastor? Primeira coisa que você vai fazer: Senhor, eu quero ser sábio nos procedimentos da minha vida no dia a dia. Eu quero ser diferente no trânsito. Eu quero parar de reclamar e começar a agradecer. Eu quero ser mais sábio dentro do meu lar, porque quando dentro do meu lar eu sou sábio, eu alcanço aqueles que estão lá fora. E pode ter certeza, a primeira pessoa que sabe que você é cristão é o seu vizinho. Seu vizinho está doidinho para te conhecer, e para que você convide ele para ir para a sua célula, para o seu grupo da IEB. É importante você saber que Deus nos dá a oportunidade de sermos sábios, mas também de aproveitarmos as nossas oportunidades. A Bíblia diz: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Esteja atento em cada oportunidade que a vida vai lhe dar. Essa oportunidade vem com uma semente do reino de Deus, para que você semeie na vida de alguém. E entenda que algumas oportunidades começarão a ser geradas nessa noite.
Deus vai começar a gerar em você oportunidades. Oportunidades de você ser bênção na vida de alguém. Oportunidades de você alcançar aquele que precisa ser alcançado. Mas oportunidades de você crescer na sua vida para abençoar outros. Oportunidades serão geradas. E você precisa estar sensível para viver essas oportunidades. Se prepare. Às vezes nós falamos tanto das nações, mas muitas vezes não estamos preparados para as oportunidades que Deus vai nos dar. Eu preciso me preparar para esse tempo, você precisa se preparar para esse tempo, nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus vai derramar sobre nós. Os 40 dias de comunidade nada mais são do que um tempo daquilo que nós já vivemos no dia a dia. E nós somos incentivados a continuar gerando oportunidades. Você vai ser oportunizado a pregar o Evangelho durante essa semana para uma pessoa. E você vai se preparar para abençoar a vida dela. Seja também alguém que tenha o falar agradável. O texto de Colossenses capítulo 4 vai dizer no final que o nosso falar deve ser sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Pense antes de falar. Tudo que você diz e faz é testemunho a favor de Cristo ou contra Ele. Demonstre amor ao falar, porque o amor se preocupa com o destino de todos. Demonstre educação, demonstre empatia. Se você soubesse a cura do câncer, ou da AIDS, e mantivesse em segredo, mesmo com milhões de pessoas morrendo, você estaria demonstrando amor? Claro que não. Mas como cristãos que conhecemos a vida eterna, nós temos uma mensagem que é mais importante do que todas. Uma mensagem duradoura, uma mensagem urgente, uma mensagem que é digna de ser compartilhada. Você pode compartilhar com as pessoas as boas notícias de salvação, o Evangelho de Jesus que salva as pessoas. Você pode falar do que Jesus fez na sua vida, do tanto que Jesus ama você, do tanto que Jesus tem cuidado de você, do tanto que Ele tem investido em você. É importante você entender que o tanto que você demonstra empatia para os outros, demonstra o tanto que Jesus tem feito na sua vida. Você tem uma mensagem urgente para entregar para o mundo, e o mundo espera que a igreja fale dessa mensagem. Jesus Cristo morreu para salvar pecadores e tirá-los da ira vindoura. Jesus Cristo morreu para perdoar os seus pecados e te dar uma oportunidade de salvação. Jesus Cristo morreu porque Ele ama você e quer curar você. Jesus Cristo morreu porque Ele não desistiu de você e Ele quer que você viva uma vida em santidade por amor a Ele e fale do amor de Jesus para Ele. Para todos aqueles que querem e precisam ouvir. Nós vivemos num país livre, onde nós podemos falar desse amor. O que acontece é que muitas vezes ficamos calados e não falamos do amor de Jesus. O que Jesus quer é que esse amor e que essa palavra possa alcançar o coração das pessoas que estão aí fora. Seja intencional dentro da sua casa. Seja intencional com seus filhos. Seja intencional com seus vizinhos. Seja intencional com aqueles que Deus tem colocado na sua vida. Seja sábio, aproveite a oportunidade e as suas palavras sejam palavras temperadas com sal, que traga ânimo e que traga tempero para a vida das pessoas. Outra coisa que nós podemos fazer quando nós alcançamos outros juntos, é por meio da hospitalidade. A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 9, sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Um coração intencional é um coração aberto que nos leva a ter lares abertos. Para alguns a hospitalidade é natural como respirar, mas para outros a prática da hospitalidade é uma conquista. Mas para todos nós, a hospitalidade é um dom a ser cultivado. Quero dizer uma coisa para você. Deus te deu uma casa. E o desejo de Deus
é que você tem o coração de ser uma pessoa hospitaleira, uma pessoa que receba outras pessoas na sua casa. O mundo e a sociedade moderna constrói as suas casas para o seu bel prazer. Muitos dizem assim: na hora que a minha casa estiver pronta, eu vou abrir a minha casa para uma célula. Mas a primeira coisa que ela faz quando a casa está pronta é fechar a casa para uma célula. Porque o sentimento é: e se chegar uma criança aqui e mexer em alguma coisa que eu tenho? Eu não tenho cadeiras bonitas para poder fazer uma célula na minha casa. Eu preciso comprar uma mesa muito boa, muito bela, muito cara, porque eu preciso receber pessoas aqui. E eu não estou dizendo que isso está errado. Nós precisamos fazer o que é excelente. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes isso vira justificativa para não fazer ou para não abrir. A verdade é uma só: cristãos fiéis amam receber pessoas em suas casas. A nossa casa se torna um lugar de refúgio e de cura. E eu quero profetizar isso na sua vida. A sua casa vai ser um lugar de cura. A sua casa vai ser um abrigo para pessoas que estão enfermas e doentes e precisam ser curadas. A sua casa vai ser um lugar onde Jesus vai salvar muitas pessoas. A sua casa vai ser um lugar onde as pessoas vão amar chegar e receber uma boa e um bom cafezinho, uma boa comida e um bom cafezinho. E um churrasco também. A sua casa vai ser uma casa que vai estar aberta para receber pessoas que precisam de cura. A sociedade moderna gosta dos enfeites para que a casa se torne admirada. Mas para o cristão que é fiel e é hospitaleiro, ele ama abrir a sua casa para receber uma célula. Ele ama ser generoso e convidar um amigo e um familiar e um irmão para um belo café. Nós não podemos ser egoístas, pensando só no nosso bem-estar. O entretenimento privilegia as coisas materiais. E o cristão fiel privilegia pessoas. Enquanto o entretenimento leva as pessoas a privilegiar coisas materiais, o cristão fiel privilegia gente, pessoas. Os verdadeiros cristãos abrem as suas casas para abrigo, para cura, e como se a casa fosse como um hospital que cura pessoas e as ama. Certa vez na Inglaterra, em Bristol, um certo homem recebeu uma mensagem do Senhor para que abrisse a sua casa. O nome dele era George Miller. Ele resolveu fazer da sua casa um lugar para hospedar crianças. E da sua casa, George Miller ativou na Inglaterra um tempo onde os orfanatos começaram a serem abertos. E George Miller construiu 5 orfanatos. E no final de um tempo, ele cuidava de mais de 10.000 crianças. George Miller nunca começou o seu dia sem ler a Bíblia. Ele é conhecido como o homem das 50.000 orações respondidas. E uma das suas frases, certa vez, quando não havia alimento para dar para essas crianças, chegaram nele e disseram: o senhor não está ansioso não, que essas crianças não têm o que comer hoje de manhã? E a resposta dele foi: o começo da ansiedade é o fim da fé. E o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. George Miller entendia que aquele que o chamou para aquela obra era responsável por aquelas crianças. E ele certa vez disse: creia no Deus que criou o homem, e não no Deus que o homem criou. A hospitalidade é viver de forma que nossa generosidade ultrapasse o nosso bem-estar. Ser alguém que é hospitaleiro é viver de uma forma que o nosso bem-estar está debaixo da nossa generosidade.
Nós amamos ser generosos, nós amamos ser uma igreja que transforma, que abençoa vidas, que cuida de pessoas. E isso está acima do nosso sentimento de bem-estar. Eu quero nessa noite louvar a Deus por aqueles que são anfitriões de várias células da IEB. Aqueles que abrem a sua casa durante a semana para abençoar vidas. Hoje são mais de 180 células. E Deus tem abençoado essa igreja, levando pessoas a serem alcançadas por meio do Evangelho de Jesus dentro das casas. 40 dias de comunidade é celebrar aqueles que têm aberto as suas casas para que o Evangelho de Jesus alcance vidas e salve vidas. Outra forma que eu tenho de juntos alcançarmos outras pessoas é construindo amizades. Como é bom ter amigo. Eu quero dizer uma coisa aqui. Romanos 12:16 diz que tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se à pessoa de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Como é bom quando com o tempo nós vamos construindo amizades. Quando eu cheguei aqui no início do ano, eu conhecia poucas pessoas aqui, pelo nome de abraçar, de estar perto. Mas como é bom eu chegar num lugar onde eu me sinto pertencente e gerar vários e vários amigos, pessoas que com o decorrer do tempo eu vejo que o tanto que são maravilhosos, o tanto que são belos, o tanto que se preocupam uns com os outros. Nós precisamos gerar novas amizades, mas não somente novas amizades dentro da igreja. Muitas vezes nós não evangelizamos fora, porque os nossos amigos são cristãos também. O nosso círculo de amizade é tão fechado, que um não cristão não se sente à vontade de chegar perto da gente. E a nossa desculpa para não evangelizá-los é ser preconceituosos. E muitas vezes ter medo de ter um amigo que não é cristão. Porque pensarmos que ele vai nos levar para o caminho deles. Veja bem uma coisa. Nós amamos pessoas. Nós amamos pessoas. Mas não os valores que muitos deles carregam. O que acontece é que nós, para construirmos amizades, precisamos nos abrir a um novo tempo. E eu quero dizer que você, nessa noite, está sendo chamado para construir novos relacionamentos de amizade. Você ter novas amizades na cidade. E você aceitar pessoas que é diferente de você, para que você possa levar o amor de Jesus para elas. Assim como George Miller, certa vez, por amor àquelas crianças na Inglaterra, começou um trabalho ali, e ele alcançou 10 mil pessoas, 10 mil crianças, além das suas famílias. Eu e você podemos e devemos nos abrir a novos relacionamentos de amizade, para que essas pessoas possam ver o amor de Jesus em nós, e que possamos espelhar esse Jesus que tem mudado a nossa vida. Veja uma coisa, quando nós construímos amizades, nós demonstramos que aceitamos as pessoas assim como Jesus nos aceita. Romanos 15:17 diz, portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Nós fomos aceitos pelo Senhor e transformamos as nossas vidas. Assim também nós devemos aceitar as pessoas, não os valores do mundo, mas aceitá-las e levá-las para o caminho da salvação que há em Jesus Cristo. O Senhor conta com você, para que você se abra a um novo relacionamento, para que você entenda o papel daquele que muitas vezes está esperando uma palavra de conforto da sua parte. Eu quero dizer que você é diferente, você é alguém especial para Deus, e Deus entregou uma mensagem na sua mão. É como se você tivesse uma carta que o próprio Deus entregou na sua mão, e essa carta você carrega dentro do seu coração. E todas as vezes que você vê alguém
que está se perdendo no mundo, alguém que está longe dos caminhos de Deus, alguém que não tem ninguém que possa falar uma palavra de ânimo para ele, você é o primeiro a dizer: Jesus, eu me coloco à sua disposição, pode me usar para que eu possa falar desse amor para essa pessoa. Nós, cristãos, precisamos amar as pessoas, respeitar as pessoas. Talvez você tenha alguém na sua família que você tenha orado há tanto tempo, mas que você já está desistindo de orar porque você pensa que não vai ser alguém que vai aceitar Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor não desistiu de você, e hoje você está aqui. Não desista daqueles que Deus colocou na sua vida. Não desista daqueles que Deus te chamou para cuidar. Mesmo que você não veja, Deus no secreto está agindo para transformar a vida dessa pessoa. Seja intencional, seja alguém hospitaleiro, seja alguém que ama e constrói amizades. Mas também seja alguém que ajude de maneira prática as pessoas. 1 João capítulo 3, versículo 18 diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. As pessoas sabem que as amamos quando nós demonstramos. Nós cristãos pensamos que o amor não deve ser demonstrado. Mas veja uma coisa, nós precisamos demonstrar que amamos com os nossos atos, com a nossa vida, com o nosso agir, com o nosso falar. Aprenda a falar que você ama, aprenda a externar o seu amor para alguém que está perto de você. Se você ainda não falou para os seus filhos hoje e para a sua esposa que você as ama, por favor faça isso. Se você ainda não aproveitou a oportunidade para dizer para esse irmão que está do seu lado que ele é importante para a sua vida, você pode fazer. O que eu digo é que todos nós somos importantes uns para os outros. Em 2014 eu conheci a Hebe Linhares, num outro prédio, num outro tempo. Mas o dia que eu entrei ali pela primeira vez, eu senti no fundo do meu coração que Deus tinha algo comigo, e que Ele falava comigo por meio da atitude e das ações de muitas pessoas. Hoje nós chegamos aqui, pessoal da recepção, pessoal que está no apoio, sempre nos recebendo com amor, com carinho, porque eles entendem que todos nós precisamos uns dos outros. Nós alcançamos mais pessoas quando nós de maneira prática agradecemos. Aprenda a agir no amor fazendo aquilo que Jesus fazia, parava para atender as pessoas. Quantas vezes o seu filho está precisando da sua atenção, precisando de uma palavra sua, mas você fala para ele: espera um pouquinho que agora eu não tenho tempo para você, o meu tempo agora é para o meu celular. Esse tempo não volta mais. Muitos pais têm perdido seus filhos porque têm dado mais valor àquilo que é tecnológico do que propriamente ao relacionamento humano. Aprenda a ser prático com seus filhos. Aprenda a ser prático dentro da sua casa, para que você alcance outros lá fora. Como é bom você chegar em algum lugar e todo mundo dizer: olha, a sua família tem me inspirado a ser diferente, a sua família tem me inspirado a viver o amor de Jesus, a sua família tem me inspirado a ser alguém que seja diferente do que o mundo tem falado. Nós aqui não trabalhamos com o caos, nós trabalhamos com a vida, com o amor, então nós precisamos continuar exalando esse amor para os outros. Pegue o seu tempo. Use o seu tempo em favor daquilo que Deus tem entregado na sua mão. Ame entregar o seu tempo para aqueles que estão perto. Não espere o final da vida para que você entregue o seu tempo. Aprenda a entregar o seu tempo hoje. Aprenda a falar que você ama hoje.
Aprenda a ter atos de bondade hoje. Nós não precisamos esperar o nosso pastor dar uma direção para que a gente faça. Nós podemos agir todos os dias. Todos os dias Deus te dá uma oportunidade de ter um ato de bondade, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola. Deus está chamando essa igreja a viver um avivamento em atos de bondade. Nós pensamos que atos de bondade são apenas atitudes generosas. Mas essa semana, quando nós fomos abençoar as funcionárias de limpeza do CEP, o que eu vi foi choro, de emoção, viu, Gabriel? E eu entendi ali, que não era sobre elas não, era sobre mim. Por que eu espero quando eu posso abençoar? Por que eu espero quando as pessoas estão prontas a receber? Nós fomos chamados para esse tempo, para fazermos diferença. E eu tenho certeza que Deus tem chamado você para esse tempo. Ministério de louvor, por favor. Se alguém aqui tiver recursos materiais e vendo o seu irmão passar necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como diz 1 João 3,17. A igreja precisa praticar a piedade, praticar a mordomia. As pessoas precisam ver que somos uma igreja diferente. Para junto alcançarmos outros, precisamos representar Jesus, defender os interesses de Jesus. Seja influente. Deus quer que você influencie, não que você impressione. Sorria. A vida é feita de sorrisos. Como é bom sorrir. Como é bom estar alegre, como é bom estar feliz. Nessa noite você tem motivo para sorrir. Você está vivo, você tem vida em você, na sua vida. Você tem pessoas que te amam. Deus está te dando a oportunidade de celebrar a vida. Nesse momento onde eu estou lançando meu livro, eu estou feliz. Mas eu estou mais feliz porque eu tenho uma igreja que ama Jesus, que cuida de pessoas, que vai e prega o evangelho para aqueles que estão afastados. Felicidade, alegria, sorria, celebre, porque a vida é curta. Seja simpático, forneça apoio emocional e incentive as pessoas. Sirva, fale do amor de Jesus, tenha coragem para falar. E se necessário, sacrifique o seu bem-estar para alcançar o outro. Sacrifício equivale a uma grande influência. Lembre-se, nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos para Jesus. Se coloque de pé nessa noite. Quando nós entendemos que para alcançar os outros, primeiro lá fora, nós precisamos primeiro alcançar aqueles que estão dentro de casa. Se você está com a sua família aí, você pode estar perto dela, dar um abraço nela, dizer, você é especial para mim. Se você não tem família aqui, você tem a família Ieb Linhares, que pode te fazer ser uma família abençoada. Todos nós, como uma família, somos diferentes. Eu sei de famílias aqui que têm passado por tantas dificuldades, mas eu também sei de famílias que têm celebrado tantas vitórias. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim e para a esposa, os preparativos desse tempo, do livro. Eu pensei que eu não iria alcançar essa época, essa hora. Mas como eu não estou sozinho, eu tenho os homens de honra, eu tenho os irmãos da igreja que abraçaram essa causa comigo. Eu me senti feliz de entender que talvez eu não tenha mais o meu pai aqui, meu pai biológico, para me dar um abraço nesse tempo tão especial para mim. A minha mãe está a mais de 1.200 quilômetros desse lugar. Eu sei que o coração dela era estar aqui nesse momento, mas ela não pode estar.
Mas quem disse que eu não tenho uma família aqui para celebrar a minha alegria? Eu tenho uma família para celebrar a minha alegria. Eu tenho uma família que pode me abraçar, que pode me fazer celebrar. E eu tenho certeza que você está aqui nessa noite porque Deus tem um plano na sua vida. E você vai ser como Jim Redmond, que viu seu filho perder a Olimpíada de 92, mas se tornar um dos maiores pregadores e preletores do mundo. Derek Redmond já alcançou mais de 1 milhão de pessoas nas suas palestras e se tornou uma referência na Inglaterra daquilo que seu pai semeou naquele dia. Em 2021, Jim Redmond morreu, mas Derek disse o seguinte: o meu pai me deixou um legado, que eu não estou sozinho nos momentos mais difíceis da minha vida. Se tem alguém aqui nessa noite que não conhece a Jesus, mas que queria se entregar a Jesus, nós como família IEB Linhares estamos prontos para te receber. Se você chegou aqui nessa noite e você ainda não confessou a Jesus, e você tem passado por tantas batalhas, tantas lutas, se sentindo sozinho para lutar, eu quero dizer para você que tem uma família pronta para te receber aqui, para lutar suas lutas junto com você. Se tem alguém aqui no nosso meio que quer aceitar Jesus nessa noite, você pode erguer as suas mãos e dizer: Jesus, eu quero te entregar a minha vida. Eu quero, Senhor, estar pronto para viver os milagres que Deus tem para mim. Se tem alguém aqui, é só estender as suas mãos para o alto e dizer: pastor, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero fazer parte dessa família.